escrito por Thomas Ice. O anticristo será um muçulmano? Joel Richardson e alguns outros autores têm afirmado pela última década que o anticristo que está por vir será muçulmano. Ele escreveu uma série de livros advogando esta visão. Sua última contribuição é o Anticristo Islâmico. Os seus principais argumentos baseiam-se na comparação da escatologia cristã com a islâmica, das quais ele retira uma determinada conclusão. Depois ele vai, em segundo plano, para a Bíblia em um esforço para tratar das passagens que contradizem sua conclusão. Este é um exemplo clássico de exegese de jornal em que um indivíduo vê algo acontecendo no mundo, depois vai à Bíblia e tenta fazer aquilo se encaixar no programa profético das Escrituras. Penso que Richardson e aqueles que concordam com ele estão absolutamente errados sobre esta questão, uma vez que o livro de Daniel afirma claramente que o anticristo virá de Roma, não de uma nação islâmica. Exegese de jornal. Hoje, muitos mestres populares de profecias bíblicas empregam a exegese de jornal em suas análises de eventos atuais em relação às profecias. Richardson é um dos exemplos mais extremos disso em nossos dias. A abordagem adequada que todos os estudantes de profecia bíblica deveriam empregar é primeiramente estudar a Bíblia indutivamente para ver o que ela diz, não levando em consideração nenhum dos acontecimentos correntes. Deve-se primeiro verificar, a partir de uma interpretação adequada das Escrituras, o que é que o Senhor afirma sobre profecias bíblicas futuras. Uma vez que a pessoa verificou o que a Bíblia afirma, então será capaz de montar uma estrutura do plano de Deus para o futuro. Nosso Senhor não nos falou todos os detalhes, todavia, há muita informação que Ele nos forneceu. Portanto, somos capazes de construir um esboço bastante amplo sobre como será o período da tribulação. Assim que tiver manuseado adequadamente as Escrituras desta maneira, a pessoa pode, então, olhar os acontecimentos atuais e verificar determinadas tendências que podem estar se desenvolvendo e movimentando na direção que a Bíblia prediz. Por exemplo, a Bíblia tem dezenas de profecias sobre Israel ser uma nação em sua própria terra durante a tribulação. Já vimos o retorno de milhões de judeus para sua terra natal e o estabelecimento da nação de Israel para acontecimentos que ocorrerão durante a tribulação. Centenas de anos antes que isto ocorresse, muitos cristãos tomaram conhecimento, através da Bíblia, de que isso aconteceria e escreveram dezenas de livros explicando tal visão. Isto não seria exegese de jornal. Entretanto, Richardson teve a ideia de um anticristo muçulmano lendo primeiro as notícias dos eventos atuais e passou a especular sobre sua ideia. Esta é uma abordagem errada à profecia bíblica. A falsa visão de Richardson. Richardson acredita que há muitas semelhanças entre a escatologia cristã e a escatologia islâmica. Deve haver mesmo algumas semelhanças, pois muitas das crenças do islamismo se desenvolveram a partir de fontes cristãs e judaicas. Na época em que Maomé viveu, 50% dos habitantes da Arábia eram cristãos. Havia também uma forte presença de judeus na Arábia, sendo que os cristãos e judeus eram praticamente os únicos habitantes alfabetizados. Disse que um escriba judeu foi quem fez os principais registros do Corão. Além disso, o Hadith, que é uma coleção de cerca de 400.000 ditados, supostamente expressos por Maomé e escritos durante um período de mais de 200 anos depois de Maomé, contém muitas visões contraditórias sobre o futuro. Portanto, não surpreende que algumas ideias cristãs e judaicas tenham sido tomadas emprestado e trazidas para dentro do islamismo. Dave Reagan, em uma palestra feita em uma conferência de grupos de estudo sobre pré-tribulacionismo, observou: de acordo com o cenário do final dos tempos de Richardson, o Mahdi e o Jesus muçulmano, o falso profeta, unirão todo o mundo islâmico, reavivando o Império Otomano. Eles conquistarão Israel e estabelecerão o quartel-general de um califado em Jerusalém. Seu governo chegará ao fim com a batalha de Gog e Magog, que está retratada em Ezequiel 38 e 39, e que acontecerá no final da tribulação, quando o Senhor Jesus Cristo retornar. E, novamente, quando Jesus retornar, o mundo islâmico verá o verdadeiro Jesus como o Dajjal, ou o anticristo islâmico. Um problema evidente com este cenário é que a escatologia islâmica afirma que o Dajjal, o anticristo, virá primeiro,
e seu surgimento será o sinal de que o Mahdi está para chegar. O cenário de Richardson coloca o aparecimento do Dajjal islâmico no final da tribulação, em vez de ser no início. Portanto, pergunto, se alguém entra em cena afirmando ser o Mahdi antes do surgimento do Dajjal, por que esse alguém seria aceito pelos muçulmanos? O anticristo será romano. Na passagem das 70 semanas de Daniel, Gabriel diz a Daniel que o anticristo virá do mesmo povo que destruiria Jerusalém e o templo, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Todos concordam que foram os romanos que realizaram essa destruição. A passagem se refere ao príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele, no versículo 27, se refere também ao príncipe que há de vir e é uma referência ao futuro anticristo durante a tribulação. Assim, esta passagem diz claramente que o anticristo virá do Império Romano reavivado. Depois de 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel capítulo 9 do versículo 26 ao 27. Daniel capítulo 7, fala da quarta besta. Daniel capítulo 7, versículo 7, que é Roma. Isto se confirma no livro do Apocalipse, que fala sobre os mesmos impérios e diz: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou, e, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Apocalipse capítulo 17 versículos do 9 ao 11. Os 7 montes não se referem a Roma, pois o versículo seguinte diz tratar-se de 7 reis. A quem eles se referem? Trata-se dos 7 reis na história que perseguiram o povo judeu. O primeiro é o Egito, que escravizou Israel. O segundo são os assírios, que levaram o reino do norte ao cativeiro. O livro de Daniel fala sobre o terceiro rei, que foi Nabucodonosor, Império Babilônio, que escravizou o reino do sul. O número 4 é o Império Medo-Persa, durante o qual ocorreu o que está relatado no livro de Esther e o povo judeu foi libertado. O quinto se refere aos gregos, a sua tentativa de helenizar os judeus e a perseguição que ocorreu no reinado de Antíoco Epifânio. O sexto se refere a Roma e à destruição de Jerusalém e do templo sob o domínio do governo romano. Este é o império sobre o qual Apocalipse 17 versículo 10 diz existe, uma vez que o Apocalipse foi escrito durante o tempo do Império Romano. Assim, o sétimo rei se refere ao Anticristo, que surgirá do Império Romano reavivado no futuro. O sétimo rei se refere ao Anticristo na primeira metade da tribulação, enquanto que o 8º é o Anticristo que foi morto no meio da tribulação, depois é ressuscitado e provavelmente habitado pelo próprio Satanás. O islamismo só foi fundado no século VII depois de Cristo, por isso, não pode fazer parte do Império Romano reavivado, especialmente porque Roma jamais fez parte do islamismo. Não há uma maneira pela qual Richardson consiga torcer a história o suficiente para tentar encaixar, mesmo que de modo espremido, suas ideias desviantes a ponto de incluir o islamismo nessa estrutura bíblica do passado ou do futuro. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, apoia a noção de que o Anticristo virá de alguma reforma do Império Romano. A atual União Europeia, UE, também não é o cumprimento dessas profecias. Pode ser que a União Europeia esteja estabelecendo palco ou preparando o caminho para um futuro cumprimento de alguma forma do Império Romano reavivado. Conclusão: há muitas outras razões pelas quais o Anticristo não será um muçulmano, mas deverá ser do Império Romano reavivado. O espaço não me permite examinar tais razões aqui. Richardson também tenta dizer que Gog, em Ezequiel 38 e 39, é o Anticristo que vem da atual Turquia. Ele também coloca o tempo desse acontecimento na segunda vinda. Esta visão é,
Da mesma forma, impossível porque a profecia diz que Gog vem do lado do norte, Ezequiel capítulo 38 versículo 6. As mais distantes partes que estão ao norte de Israel só podem se referir à Rússia. O anticristo certamente não virá da Rússia. Quando se estudam as passagens que falam sobre o lugar de onde virá o anticristo, nos livros de Daniel e do Apocalipse, não há nada que defenda a falsa noção de que ele será islâmico. O islamismo não existia quando a Bíblia foi escrita, portanto, não é mencionado por ela. Parece que não há nada na Bíblia que antecipe especificamente o surgimento do islamismo. Como não há base bíblica para tal visão, então não importa o que alguém possa pensar sobre os acontecimentos atuais ou para onde as tendências parecem pender em relação ao islamismo, essa visão não é absolutamente mencionada na profecia bíblica e, especialmente, a Bíblia não menciona um anticristo islâmico. Os muçulmanos serão como o restante do mundo incrédulo, que seguirá após o anticristo romano reavivado, a menos que eles venham a confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador durante os anos da tribulação. Maranata!